Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me fazem sobre a alopecia androgenética, que é a popular calvície, lá no meu Instagram, que é onde eu recebo as caixinhas e respondo muitas perguntas. Então, se você ainda não me segue por lá, já aproveita, é @LiviaVicari. Mas aqui pelo YouTube eu consigo me aprofundar e desenvolver um pouco mais essas respostas. Então vamos lá. O quanto dá para melhorar a alopecia androgenética? A alopecia androgenética, ela é uma condição crônica e progressiva. Os fios vão ficando cada vez mais finos, mais fracos, mais curtos, mais claros a cada ciclo capilar. Então é como se a gente pensasse em que o fio ele nasce de fábrica nota 10, grosso, bem pigmentado, vai crescer ali o máximo que puder, determinado pela genética, mas por conta da alopecia androgenética, quando ela começa a se manifestar, esses fios vão ficando cada vez mais finos. Então, de nota 10, no próximo ciclo ele nasce nota 9. Aí ele cresce, vive, cai, quando ele vai nascer de novo, nota 8, 7, 6, até chegar no nota 0, onde ele já não nasce mais. Claro que nem todo mundo terá essa evolução de 10 até 0, mas isso pode acontecer. No tratamento da alopecia androgenética, o nosso principal objetivo é, primariamente, frear essa involução, frear esse afinamento. Se o seu fio, que tá ali um nota 7, que ele não continue virando um nota 6, 5, 4, então eu preciso frear. Essa é a primeira coisa que eu preciso conseguir. Mas a gente luta pela melhora, é claro que a gente luta, né? A gente quer que o paciente melhore, o paciente quer os seus cabelos de volta, mas a gente precisa ser realista. Infelizmente, a gente não pode esperar que haja uma reversão completa desse cabelo. Então você não pode esperar que o seu cabelo volte a ser o mesmo de quando não existia a alopecia androgenética para você. Mas o tratamento pode melhorar? Claro que pode. Isso é possível, mesmo em casos até mais avançados de calvície. E aqui eu tô falando tanto de mulheres quanto de homens, tá? Então é possível melhorar, mas a gente não espera essa reversão completa de 100%. Quando um paciente melhora muito com o tratamento, ele tem um resultado incrível, fantástico, ele vai ter um resultado de 70%, 80% no máximo. Mas nem todos os pacientes atingirão esse grau de resultado. O resultado ele pode ser um pouco mais discreto, de 50%, mas nossa, isso já muda o jogo, já é um outro cabelo. Mas também pode ser 30%, 20%, uma melhora pouco significativa, ou então apenas a estabilização, o paciente não melhora, mas também não piora. Isso já é um resultado positivo, né? Ele estabilizar. Então não dá para garantir para cada paciente, mesmo após a consulta, não tem como te dizer, olha, eu examinei aqui você e eu posso te garantir os seus fios voltarão em 70%, em 50%, não. Essa garantia não existe. Se alguém prometer isso, é mentira. Mas é possível dar uma estimativa. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, então você percebeu os primeiros sinais de alopecia androgenética e já começa o seu tratamento. Esse paciente ele tem uma maior probabilidade de ter uma resposta muito satisfatória, enquanto aquele paciente que já está com uma calvície instalada há muitos e muitos anos, há décadas, o potencial, a chance de resposta e uma resposta muito positiva é menor. Mas também tem aquele paciente jovem que começa com uma calvície já muito intensa, que avança muito rápido. E por vezes ele vai ter uma resposta menos significativa ao tratamento do que um senhor de 60 anos, mas que tem uma calvície mais branda e ela tá ali se arrastando lentamente há 30, 40 anos. Realmente é muito individual o tratamento. Mas é o que eu digo para os pacientes, sempre vale a pena tratar. Porque se você não tratar, a tendência é a piora. E se você tratar, no mínimo, o mínimo de resultado que você vai conseguir é a estabilização. É você não perder mais cabelos. Mas a gente luta aqui na clínica pela melhora o máximo que for possível. Segunda pergunta. Em média, quanto precisa investir para ter um bom resultado no tratamento da alopecia androgenética? O tratamento da alopecia androgenética, nós temos que considerar, isso é muito importante, essa consideração, de que ele é um tratamento contínuo. O tratamento contínuo é o tal do para sempre. Para sempre porque essa é uma alopecia que é, como o nome diz, genética. Então ela tem esse cunho genético. E o que está nos nossos genes, a gente não se livra dessa característica.
A gente precisa controlar a expressão desses genes. Então é como se todos os dias eu precisasse silenciá-los. Eu precisasse deixar eles quietinhos, não deixar com que eles ajam contra o meu folículo piloso, provocando esse afinamento, esse enfraquecimento dos fios. A alopecia androgenética, portanto, não é algo da qual a gente se livra dela, é algo que a gente controla. Dito isso, eu preciso de um tratamento contínuo, um tratamento que não acaba. O que muitos profissionais não consideram ou então não falam isso para o paciente na hora de vender os seus protocolos de tratamentos capilares, o que gera um grande problema, porque aí eu recebo aqui na clínica muitos pacientes que vieram de outros profissionais e falaram: olha, eu iniciei um tratamento lá com tal pessoa em um protocolo em que eu pagava dezenas de milhares de reais, mas esse protocolo, esse tratamento, ele acabou em 3 meses, em 6 meses, em 8 meses. Eu tive um resultado bacana, acabou o tratamento, o meu cabelo voltou a cair. Beleza, esse profissional, ele não te falou que esse tratamento precisava continuar? Ou ele não te deu uma outra opção para continuar esse tratamento sem ter que bancar essas dezenas de milhares de reais? E aí muitos dizem: não, eu teria que continuar repetindo esse protocolo, mas eu não aguento bancar isso. Quando o paciente percebe sozinho, porque não foi informado, não foi instruído sobre isso, quando ele percebe sozinho que ele vai ter que bancar esse tratamento, quando ele percebe sozinho que esse tratamento vai ser contínuo, que ele não pode parar de tratar a sua alopécia, é onde ele se assusta e muitos desistem, porque falam: nossa, tá, eu entendi que eu não posso parar de tratar, porque eu parei de tratar, eu perdi o resultado, mas como é que eu vou pagar por isso? Olha o quanto eu gastei em meio ano, não posso continuar pagando por isso. Eu tenho outras prioridades, outros investimentos, eu não tenho esse dinheiro disponível. E essa é uma grande verdade. A grande maioria dos brasileiros não terá dinheiro para bancar um tratamento caro no longo prazo, que dure por muito tempo. Quando eu monto um protocolo de tratamento para alopecia androgenética, que é um tratamento contínuo, eu levo em consideração alguns princípios. Eu tenho que pensar na eficácia do meu tratamento, eu tenho que pensar na segurança para o meu paciente daquele tratamento. Eu penso também na viabilidade, se esse paciente ele vai conseguir tomar aquele suplemento, passar aquele produto no couro cabeludo, enfim, se é viável para ele. Mas eu também tenho que pensar na acessibilidade. Esses 4 princípios, eles são para mim princípios essenciais e indispensáveis para conseguir garantir um tratamento que seja eficiente, ou seja, que o paciente consiga performar no dia a dia, consiga realizar no dia a dia e no longo prazo. E a acessibilidade é exatamente isso. O meu paciente, ele consegue pagar por esse tratamento? Ele consegue pagar 3 meses e depois não consegue mais? Uma vez eu recebi uma paciente que, antes de virar minha paciente, ela perguntou, ela falou: olha, eu tenho um orçamento onde eu poderia gastar no máximo R$200 por mês com tratamento. Isso é possível? E sim, isso é possível. Falei pra ela vir que a gente montaria um tratamento dentro desse orçamento dela. E assim fizemos. Como aqui na clínica eu trabalho com as prescrições personalizadas, onde o paciente leva para a farmácia de manipulação, a gente consegue jogar muito com essa prescrição. Então eu seleciono as substâncias que vão caber dentro desse orçamento, a gente enxuga aqui, enxuga ali e consegue promover um tratamento, sim, eficaz, sim, seguro, sim, viável e sim, acessível. O que acontece é que nesse mundo que a gente está hoje, né, onde o paciente ele é mergulhado nesse meio de muitos procedimentos, muitos métodos, protocolos revolucionários, tem protocolo para tudo que é coisa, o paciente se perde e acha que o básico, usar uma loção em casa, tomar um suplemento, um determinado medicamento, ele acha que isso não funciona, que isso não é suficiente, que isso não vai ser bom, não vai trazer resultado para ele. Mas se nós nos voltarmos para as evidências científicas, nós vamos nos deparar com os melhores tratamentos, os mais eficazes, os mais cientificamente embasados, são os tratamentos que o paciente faz em casa e são os tratamentos mais baratos. É claro que o que é caro e o que é barato é relativo para cada um. Tem pessoas que não terão R$200 por mês para investir no tratamento capilar. É possível fazer um tratamento com ainda menos do que isso?
É possível, como também é possível montar um tratamento na casa das dezenas de milhares de reais, onde dentro dessas dezenas de milhares de reais não tenha nada que esteja de fato enganando o paciente de que não vai ser bom para ele, de que não funciona. Mas é isso, dá para enxugar, dá para fazer um tratamento básico, ou seja, com aquilo que é a base, com aquilo que é essencial, que eu falo para os meus pacientes que é o arroz com feijão do tratamento, que não pode faltar, mesmo num tratamento de dezenas de milhares de reais. A base não falta. E se você tem ela, você pode sim ter excelentes resultados. Mais uma pergunta, olha, essa é polêmica, hein? Alopecia androgenética no início. Será que aromaterapia e shampoo dão conta? Eu não queria remédio. Independente se a alopecia androgenética está no início ou se ela já está mais avançada, na minha opinião, a base do tratamento, esse arroz com feijão que eu falei, ele deve ser o mesmo. É claro que isso sempre vai ser individual de paciente para paciente. Tem paciente que vai precisar de dosagens maiores e pacientes de dosagens menores. Tem pacientes que terão de fato contraindicação a esse arroz com feijão, enquanto tem pacientes que vão precisar de muito mais que o arroz com feijão, ou vão precisar desse arroz com feijão por todas as vias de administração, oral, tópica, injetável, enfim, é sempre muito individualizado o protocolo de tratamento de cada um, ainda que a condição seja a mesma que é a alopecia androgenética. Agora, vou falar para vocês que não faz parte do meu tratamento base, essencial, não faz parte do meu arroz com feijão, o shampoo e a aromaterapia, que seriam relacionados aos óleos essenciais. Explico. O shampoo, ele é uma forma farmacêutica, né, uma solução viscosa de uso externo que fica em contato com o couro cabeludo por pouquíssimo tempo. Se você ficar lá no banho esperando o shampoo agir, você vai aguentar ficar no máximo 3, 5 minutos. Não passa disso. Para a grande maioria das substâncias que a gente tem disponível no mercado que estimulam o crescimento capilar, esse tempo não é suficiente para penetrar na pele e chegar até o folículo piloso. Um ativo que nós sabemos que faz isso em 3 minutos ou um pouco menos é a cafeína. Essa é a informação que a gente tem ainda hoje. Então, eu não uso desse tipo de produto para o tratamento da alopecia androgenética, para que esse produto estimule o crescimento capilar. Ele pode compor o tratamento com outras finalidades, como complemento. Então, tem pacientes que terão prescrições de shampoo no seu tratamento, seja por qual motivo for, mas eu penso sempre mais voltado na função principal do shampoo, que é a limpeza do couro cabeludo. Ao invés de usar shampoo, eu prefiro usar a loção capilar ou tônico, mesma coisa, que aí já é uma solução aquosa, sem enxágue, que o paciente aplica no couro cabeludo e deixa agindo por longas horas, pelo menos umas 8 horas, que é o tempo para que essas substâncias consigam chegar até o folículo piloso que está lá embaixo da pele. Agora, quanto aos óleos essenciais, nós temos sim óleos essenciais com propriedades bem interessantes, vasodilatadoras, anti-inflamatórias, antioxidantes, que podem sim compor o tratamento da alopecia androgenética. Mas isso não é a base principal, não é a base essencial. E os estudos que temos hoje acerca dos óleos essenciais para a alopecia androgenética, eles são escassos. Um estudo que ficou muito famoso é a comparação do óleo essencial de alecrim com o minoxidil em animais, em ratos, onde esse estudo traz que o óleo essencial de alecrim, ele é muito interessante, pode ser usado em substituição. Mas a verdade é que esse estudo ele é muito pequeno, ele foi feito em animais, e ele também compara o óleo essencial de alecrim com o minoxidil a 2%. E essa nem é a porcentagem padrão que nós sabidamente temos como a mais eficaz. A mais eficaz é a 5%. Essa é a dose mais padronizada presente na maior quantidade dos estudos que confirmam e que trazem a eficácia do minoxidil. Então é um estudo que eu particularmente não trago para minha prática clínica e incluo para os meus pacientes. É claro que, por exemplo, nesse tônico que eu acabei de falar, eu posso incluir um óleo essencial de alecrim, mas ele não é a aromaterapia, ela nem está falando de uso tópico, ela está falando de aromaterapia, não é
a base sólida do tratamento da alopecia androgenética. Não é um tratamento eficaz. Eu sempre passo para os meus pacientes o tratamento que eu faria se fosse o meu cabelo ou o cabelo de alguém que eu amo, alguém da minha família, o meu marido, minha mãe, enfim. E por isso eu digo, eu não confiaria nessa soma de shampoo e aromaterapia para o tratamento da alopecia androgenética de ninguém. Eles podem compor o tratamento? Sim, eles podem compor, mas não são a base principal. O contrário também é verdadeiro. Eu tenho pacientes que não têm disciplina de fazer o tratamento em casa, não conseguem criar o hábito, não gostam ou têm realmente impedimentos, têm contraindicações, e aí eles realizam apenas mensalmente ou a cada 2 meses procedimentos em clínica. E esses pacientes, eles também obtêm bons resultados. Mas eu penso mais nas aplicações injetáveis como uma oportunidade de potencializar e acelerar a coisa, sabe? Então a gente tá lá na estrada, viajando a 120 por hora, e aí eu tenho essa oportunidade de acelerar e chegar a 180, 200 por hora com o procedimento. E com isso eu tenho a oportunidade de conseguir resultados mais cedo ou resultados melhores. Mas é super possível. Eu tenho muitos pacientes que eu atendo online que não fazem tratamentos em clínica, e eu também tenho muitos pacientes presenciais daqui de Maringá que não fazem procedimentos em clínica aqui comigo. Seja porque eles não têm indicação, então também isso é um outro ponto, Não é todo mundo que vai ter indicação de fazer aplicação injetável no couro cabeludo. Não é todo mundo que precisa tomar agulhada na cabeça. O tratamento da alopecia androgenética pode ser apenas em casa. E a maioria dos meus pacientes, tanto online quanto presenciais, são assim, levam o tratamento dessa forma. Então, resumindo, os procedimentos em clínica, como os procedimentos injetáveis, as aplicações, elas são úteis, sim, vêm para somar, vêm para potencializar, mas não são obrigatórios. E para muitos pacientes, nem são indicados. Para concluir, porque nós falamos do arroz com feijão, do tratamento base, eu falei daquilo que eu não contaria para fazer parte do tratamento, aquilo que acelera, mas enfim, o que é esse arroz com feijão? Qual que é o tratamento base essencial da alopecia androgenética? Bom, de modo resumido, eu tenho na alopecia androgenética um processo de miniaturização do folículo piloso, que é a fábrica do cabelo, e isso acontece por genes facilitadores desse processo, também pela ação de um hormônio chamado DHT, que é dihidrotestosterona. Ela é uma prima da testosterona, uma conversão da testosterona, e tudo isso eu tenho em um ambiente inflamatório, oxidativo. Considerando esses fatores, eu tenho um folículo piloso que está capengando. Eu tenho hormônios androgênicos, principalmente o DHT, causando toda essa miniaturização do folículo. E eu tenho um ambiente inflamatório e oxidativo. O que eu preciso levar para esse tratamento? Eu preciso de estimulantes para esse folículo piloso, eu preciso de anti-androgênicos para fazer o bloqueio desse hormônio, e eu preciso de algumas ações anti-inflamatórias e antioxidantes. Quando eu falo de anti-inflamatórios, de antioxidantes, de antiandrogênicos, de estimulantes do folículo piloso, eu estou falando de classes de ativos terapêuticos. E esses ativos terapêuticos, eles podem estar em um suplemento, em uma loção capilar, em um procedimento injetável, em um procedimento à base de luz, como a fotobiomodulação, em um medicamento que o paciente ingere. Dentro dessas classes de ativos terapêuticos, eu tenho várias possibilidades dentro deles. O clássico, o convencional da alopecia androgenética, que é um tratamento convencional, padrão ouro, de primeira linha há muitos e muitos anos e continua sendo pela quantidade de evidência científica que tem, a gente fala da duplinha minoxidil e finasterida. Minoxidil como um estimulante do crescimento capilar e finasterida como um antiandrogênico. Mas olha que legal. É aqui que mora a individualização do tratamento, onde eu vou me deparar com pacientes que têm contraindicação ao uso da finasterida, ou contraindicação ao uso da finasterida via oral, mas podem usar via tópica
ou via injetável, ou eu tenho pacientes que são alérgicos ao minoxidil tópico, mas podem fazer uso do minoxidil oral ou do minoxidil injetável, ou eu tenho pacientes que são adeptos a um tratamento mais natural. Lívia, não, eu não quero nenhum desses medicamentos alopáticos, o que é que eu posso usar? E aí nós temos vários fitoterápicos dentro dessas classes de antioxidantes, anti-inflamatórios, antiandrogênicos, estimulantes. Eu tenho suplementos nutricionais que compõem esse tratamento, que vêm para complementar, para enriquecer, dar um aporte nutritivo ao folículo. Então, é nesse momento que mora a personalização do tratamento. Eu sempre parto do princípio de que eu preciso ter no tratamento do meu paciente essas classes de ativos que forneçam essas atividades terapêuticas. Mas como eu vou organizar isso? Como eu vou montar isso? O quanto de cada um eu posso pôr, eu vou pôr ou eu não devo pôr? Tudo isso só pode ser feito após uma consulta, onde eu vou conhecer o paciente e eu vou entender as suas disposições ao tratamento, as suas indicações, as suas contraindicações, a sua rotina, como que vai caber o tratamento na vida dele. Sempre pensando nesses 4 princípios que eu falei no meio do vídeo, em garantir a eficácia, a segurança, a viabilidade e a acessibilidade ao tratamento. Então não é uma receita de bolo fixa. Dentro do tratamento, eu busco incluir essas ações, mas como elas estarão organizadas, é isso que individualiza o tratamento para cada paciente. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, já fica por aqui, se inscreva, que o meu objetivo é te ajudar com os seus problemas capilares.